Bem, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei. O Sérgio pediu para falar um pouco sobre El Ninho e sobre os efeitos dele ah, no mundo, com ênfase aqui no Brasil, né? Então, a grosso modo, El Ninho, ele é um efeito de aquecimento das águas do Pacífico. Então, aqui nós temos nesse quadro América do Norte, América Central, América do Sul, aqui é o Pacífico. E aqui mostra as águas do Pacífico esquentando. Então existe uma corrente de ar quente que sobe por aqui e que empurra correntes de ar quente aqui em cima do Pacífico e ele acaba esquentando. Aí ele vem para cá, aqui chove e volta para cá o ar seco e quente. Por outro lado, no efeito da laninha, isso daqui, o que vai acontecer é um esfriamento daqui do litoral das Américas com o Pacífico. Isso aqui esfria. Então empurra a massa quente mais para cá, para a Indonésia, né, para o Mar do Sul da China, por aqui. Então, o que que acontece a grosso modo? Vamos lá. O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Ele pode afetar o clima regional e global, mudando padrões de vento em níveis locais e mundiais. Afeta os regimes de chuva nas regiões tropical de latitudes médias, ou seja, nessa região aqui acaba aquecendo como a imagem está mostrando. Sobreaquece e isso traz eventos, porque quando aquece a superfície do mar, ela vai ter um efeito nas correntes de ar também. Então acaba modificando as correntes de ar e isso acaba trazendo grandes efeitos, pois a chuva com essa alteração das correntes de ar também são modificadas. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o efeito de como isso ocorre. O que está em vermelho lá em cima, na Ásia, ali pelo Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, a gente vê a marquinha vermelha, são áreas onde estão aquecendo. Né? Aqui nós vamos ter em verde áreas onde vai ter muita chuva, acaba tendo muita chuva aqui e aqui. E aqui fica seco. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver que a chuva que era para cair aqui acaba sendo puxada aqui e numa situação atípica acabou chovendo demais aqui. Vamos seguindo. Então, quando a gente está em El Ninho, o que que acontece? Massas de ar seco acabam descendo para cá, né, e aquecendo as águas daqui. Quando a gente está com a laninha, a massa de ar seco ela vai descer mais longe lá no meio. Então, essa chuva aqui que vai cair no meio do mar e deixa aqui seco no El Ninho, essa chuva ela é trazida para cá no Laninha. Então, eles têm fenômenos, eles são fenômenos de aquecimento e esfriamento que jogam as chuvas de um lado para outro e que deixam os lugares secos ou chuvosos, dependendo de quando é que eles acontecem. Aqui o interessante é a gente ver nessa imagem que quando está quente por causa do El Ninho, repare que a massa de ar ela vem, aquece aqui porque o oceano está quente, a água quente ela evapora, ela sobe. Quando ela sobe, aqui ela encontra com as massas de ar frio e ela acaba chovendo, mas ela forma uma circulação aqui que acaba puxando a umidade daqui de cima da Amazônia para cima do Pacífico, fazendo com que chova lá e não chova aqui na Amazônia. E isso tem acontecido cada vez mais frequente porque a temperatura global tem aumentado. Então o El Niño ele tem acontecido com maior frequência e com maior intensidades de calor. E isso está muito ligado, olha, a temperatura global está muito ligada com o aumento da temperatura, né, do ar. Então a gente vê aqui, olha, um dos picos de temperatura que a gente teve foi agora em 2023.
Então, aumentou em 2,7% em média a temperatura, né, do ar. E isso é muito quente, porque na média aumenta em meio grau ou diminui em meio, 1 grau. Aumentou em 2 graus. Então, a temperatura média aumentou demais nesses últimos anos. Muitas pessoas estavam tentando associar o El Ninho com eventos solares. Mas quando a gente vê os ciclos solares, eles estão, olha, eles aconteceram um pico solar lá pelos anos 2000, 2001. Tivemos outro pico solar aqui 2012, 2014 e estamos nos encaminhando aqui em 2023, mas o pico vai ser 24, 25. Ou seja, nós temos eventos solares onde o Sol esquenta mais ou esfria mais a cada mais ou menos 10, 11 anos. Porém, quando a gente olha aqui embaixo, que a gente vê entre 2000 e 2010, que seria um ciclo de 10 anos, nós tivemos um El Ninho, dois El Ninho, três El Ninho, quatro El Ninhos, né? E se a gente for vendo, com o passar do tempo, a temperatura dos picos de El Ninho, eles têm tendido a aumentar. Então, isso está associado à temperatura da Terra, da atmosfera, e não com as temperaturas causadas pelas irradiações solares. Pode ser que em algum momento as duas coisas se unam, que é uma coisa que está acontecendo agora. Em 2023, nós já estamos aqui com um pico solar grande, né? Ele vai alcançar o pico máximo em 24, 25, mas já estava grande aqui, e nós estamos com os maiores picos de temperatura na atmosfera também. Então, quanto mais a gente tem o aumento da concentração de carbono, né, o aumento das temperaturas e a população em bilhões de pessoas, isso aumenta a temperatura também, né? Aumenta a população, aumenta a temperatura em graus Celsius. Né? A gente vai ter uma correlação direta. Aumenta a temperatura, aumenta a população. E aumenta também a quantidade de gás carbônico na atmosfera. A única forma, entre aspas, de retirar gás carbônico da atmosfera é fixá-lo através da fotossíntese, retirando o carbono, né, da atmosfera. A gente pega, através da fotossíntese, a gente pega esse gás carbônico liberado e a gente fixa esse gás carbônico na árvore. A gente fixa eles aqui nas árvores, né? Então o carbono é fixado na folha, ele é fixado no fruto, ele é fixado no tronco. Quanto mais árvore a gente tem, quanto mais frondosa ela for, mais carbono ela está sendo fixado, sequestrado da atmosfera. Né? Então, quanto mais florestas adultas, grandes, primárias a gente tem, mais fixação a gente tem, menos carbono fica livre na atmosfera, aquecendo essa atmosfera. Então, né, nós temos que uma floresta conservada chega a tirar 175 toneladas de gás carbônicos por hectare. Uma floresta explorada, queimada, ela tira cerca de 100. E uma floresta secundária em desenvolvimento, 46. Ou seja, para a gente ter um sequestro grande de gás carbônico, a gente precisa ter uma floresta adulta, madura, conservada. Né? E aí nós temos que a floresta amazônica, ela se destaca por ser a maior floresta contínua tropical. Por que tropical? O importante, porque aqui no trópico a gente não tem os efeitos de congelamento. A maior floresta contínua a gente vai ter aqui no hemisfério norte, ó, vindo aqui no Canadá, Estados Unidos, pela Rússia, toda a parte da China, a gente vai ter uma floresta de coníferas aí. Só que elas passam por um momento onde tem pouca iluminação, porque os dias são mais curtos para o hemisfério norte em alguns períodos do ano, e tem congelamento. Com congelamento, a planta para de crescer. Aqui no Equador, onde a gente está e aonde está
a floresta amazônica, a gente não tem tanto este problema. Então, a floresta ela acaba respondendo por 14% do carbono assimilado por fotossíntese aqui na Amazônia. E ela abriga 17% de todo o carbono estocado em vegetação em todo o planeta. Então, por isso a Amazônia acaba sendo importante nesse período. E aí a gente acaba tendo que a floresta amazônica, ela além de ser sumidouro, quando a gente queima ela, ela se torna fonte de carbono. E olha aqui, aqui nós estamos sendo uma grande fonte de carbono. Então nós estamos sendo fonte de aquecimento global, liberando carbono ao invés de só aprisionar. E é por isso que o mundo está de olho na gente, né? O que a gente tem feito para isso? A gente tem queimado muito. E toda vez que a gente queima, toda vez que a gente desmata, a gente está liberando gás carbônico para a atmosfera. E esse gás carbônico, ele tende a esquentar porque ele é um fator de aquecimento global. Né? E a gente tem feito tanta fumaça e tanta fumaça que quando queimaram a Amazônia, a fumaça toda chegou a atravessar o país inteiro. Né? Queimou na Amazônia, queimou também no Pantanal, com pior índice em 2020. Em 2019 já tínhamos tido o Dia do Fogo na Amazônia, começaram as queimadas no Pantanal e a gente detonou o Pantanal em 2020. E aí, esses incêndios todos começaram a chover, uma chuva negra em São Paulo, que é a fumaça das queimadas estava chovendo lá para baixo. Por quê? Porque as chuvas elas têm um ciclo que passam pela Amazônia, as correntes de ar passam pela Amazônia, não conseguem passar por cima da Cordilheira dos Andes, então ela vem descendo a Cordilheira dos Andes até chegar ali no sul do país. Sul-sudeste do país. Então, quando queimou tudo lá em cima e queimou no Pantanal, isso foi chover fuligem em São Paulo. E a gente está queimando muito e a gente está derrubando muito, e isso é muito preocupante. E não é só a gente vai ter na Bolívia, Colômbia e Peru grandes áreas de desmatamento também. E é aonde isso? É aonde o vento faz a curva, é aonde tem a Cordilheira dos Andes. E é aonde as massas de água que estavam levando chuva para o centro do país tinham que dar continuidade. O problema é que a gente está derrubando tudo. Então, vai faltar chuva para o centro do país, para a região sudeste, que é por onde os rios voadores passam, né? E vai modificar o clima do mundo. Nós estamos derrubando as florestas para plantar arbustos, que é o que dão a nossa alimentação de um modo geral. Nós mudamos a nossa alimentação. Antigamente a gente comia os animais que estavam na mata. Hoje em dia a gente come o quê? Gado. A gente come porco, a gente come frango. Então a gente está mudando as florestas para ter gado. A gente derruba a floresta para colocar gado. A gente derruba a floresta para plantar comida para as aves, porque elas precisam ter milho na alimentação. Milho, soja. Então, isso acaba modificando a alimentação dos alimentos, porque nós reduzimos a variabilidade alimentar que a gente tinha para apenas esses pequenos grupos animais. Com isso, a gente está desmatando para fazer a pecuária. E é aí que está. Hoje no Brasil nós temos mais boi do que gente. Os bois são mais vacinados do que a gente. O problema é que os bois, para você criar o boi, você derruba, você libera gás carbônico. E os bois, no seu processo digestivo, ainda liberam metano. E o metano é um gás com uma potência 21 vezes maior de provocar o aquecimento atmosférico. Então, quando a gente derruba a floresta, a gente coloca gado ali, a gente está aumentando a quantidade de gás carbônico e a de metano, que vai tender a fazer o aumento do aquecimento global. A gente derruba para a gente plantar álcool para o nosso combustível, que é teoricamente uma fonte, entre aspas, biológica da gente continuar
produzindo combustível, já que os combustíveis fósseis tendem a queimar. Ele é menos, tendem a acabar. Ele é menos poluente, mas a gente precisa derrubar a floresta para fazer álcool. A gente tem derrubado a floresta para fazer soja. O sul do Pará todo está derrubado para fazer soja. Fora isso, a gente está derrubando, desmatando, contaminando e poluindo nascentes e cabeceiras de rios. Estamos eliminando os povos amazônidas tradicionais e outros povos, como os quilombolas, também por causa de minério e principalmente exploração irracional e irregular. Mas isso está dando em quê, afinal das contas? Com o maior aquecimento atmosférico, a gente acabou desequilibrando o clima, a gente causou um desequilíbrio enorme. Antigamente nós tínhamos uma água mais fria no hemisfério norte e uma água um pouco mais quente no hemisfério sul, né? E aí as massas de vento que vinham passando da África para cá, para a Amazônia, entravam ali pelo Maranhão, Pará e iam subindo pela Amazônia toda. Isso por quê? Porque a Terra ela vai girando e ela vai formando o movimento de Coriolis, que é o que? As forças de Coriolis, elas vêm fazendo um movimento circular, levando as massas de ar para cá, para cima do continente. E eles tinham que entrar numa determinada posição. Com o aquecimento global, essas massas de ar mais quente, o que elas entravam por aqui, que é o momento normal do clima, aqui com as águas do Atlântico mais frias, do Atlântico Norte mais frias, o clima entrava por aqui e trazia a chuva para a gente. O problema é que quando a água do Atlântico Norte se tornou mais quente, essas massas de ar entraram aqui por cima, pelo Amapá. E aí o que aconteceu? Com essas águas entrando, esse vapor d'água entrando pelo Amapá, porque o mar estava mais quente, o que causou? Essas massas de ar entraram por aqui por cima, e como a gente está em El Ninho e o Pacífico está quente, e quando ele está quente, ele puxa a água da Amazônia, a água na forma de vapor, ele puxou o vapor da água da Amazônia aqui por cima dessa parte mais baixa da Cordilheira dos Andes, e não choveu na Amazônia, que ficou seco. A Amazônia ficou seca e isso foi um grande problema para a gente. Por quê? Porque a Amazônia ficou seca e essa chuvarada que era para cair aqui em cima passou a chover no sul do Brasil. Então a gente teve um evento climático muito forte de chuvas aqui e de seca aqui no norte. Isso é por causa do aquecimento global, influenciado ainda mais pelo El Ninho, que está super forte. Nós tivemos o aumento dessa saída superior por aqui e depois ela foi pego pelo jato aqui, causando uma seca enorme aqui. Essas correntes acabaram tendo um efeito amplificado e modificaram todo o nosso regime de chuvas. O vapor d'água subiu e choveu aqui embaixo, né? Trouxe o que? Ciclone extratropicais no Rio Grande do Sul. Começou a ter furacões. O sul do Brasil inundou. E ainda tem um problema. Com o aquecimento global, o aumento de gás carbônico na atmosfera, ele tende a acidificar o oceano. Como assim? Esse gás carbônico ele acaba sendo fixado no oceano e quando ele entra em contato com a água, ele acaba formando ácido carbônico na água. Então o mar acaba ficando ácido. E quanto mais quente, o gás carbônico que está preso dentro do mar, ele tende a subir. Então, o mar ele acaba tirando o CO2 que estava preso no mar. Deixa eu só ajeitar aqui, aqui, pronto.
ele acaba pegando esse CO2 que estava preso no mar, ele é levado para cima, para a superfície e é liberado na atmosfera. Então, quando a gente tem El Ninho, o El Ninho retroalimenta o calor atmosférico e retroalimenta o calor das massas de água. Então, tudo está ficando mais quente. Só que no mar essa acidificação ela vem mais lento, de forma diferente do que aconteceu na Amazônia. Porque não choveu na Amazônia e o nível do rio diminuiu. As taxas de gás carbônico, por causa da própria vida dos organismos ali que inspiram oxigênio e liberam gás carbônico na água, aumentou, acidificou e houve uma mortandade de peixes gigante na Amazônia. Não só de peixes, mas mamíferos aquáticos também. Houve uma mortalidade gigante de botos. Morreram muitos, muitos. Por quê? Porque esquentou demais a água e acidificou, aumentou a quantidade de gás carbônico. Eles não aguentaram. O rio secou, a Amazônia secou de diversas formas. E o grande problema que a gente tem hoje é se, com todo esse calor que está prometido para 2024, se as chuvas que tem que acontecer neste inverno agora vão repor a umidade perdida no verão de 2023. Se não chover, a tendência é que a Amazônia vá secando de um ano para outro mais e mais. E aí a gente entra na questão da desertificação da Amazônia. Teoricamente, a Amazônia tende a ir secando e se transformando numa savana. Ela vai sair da floresta para entrar num grande agreste, por assim dizer. Nós temos que Belém, por exemplo, deve ser a segunda capital mais quente do mundo em 2050. É rapidinho que a gente chega lá. E a gente vai ter a maior quantidade de dias com temperaturas acima do que a gente consegue viver normalmente. Antigamente a gente acreditava que isso aqui ia acontecer, que os lugares aonde tinha mais chuva ia chover mais, os lugares aonde estava seco iam secar mais. Porém, a Amazônia, aonde tinha que chover mais, passou a não chover, porque se juntaram dois efeitos: o efeito do aquecimento global e o efeito do El Ninho. Quando os dois se juntam, esse paradigma climático que estava previsto para onde tem chuva chover muito e aonde tem seco, onde está seco seca muito, alterou. Aonde que era seco no Brasil? No Centro-Oeste. E o Centro-Oeste tende a secar muito mais. Mas a Amazônia, onde tinha chuva, não choveu, e se não chover, ela vai tender a secar mais. E a gente pode ter mais eventos climáticos aqui para o sul do país. Ou seja, aonde estava seco tende a secar mais, o norte que tinha que chover não está chovendo e talvez não chova e chova menos, e essa chuva toda que não chovia no sul do país vai passar a chover mais para lá, causando muitas inundações. Então nós temos sérios problemas aqui. Isso era o esperado, mas isso mudou. Talvez estamos vendo a salvação da Amazônia se ela não se recuperar. E se a gente parar com todo o desmatamento para que aumentem as florestas? O problema é que para uma floresta, né, as pioneiras elas demoram 10 anos. O que é uma floresta pioneira? É aquela floresta que ela é bem densa, mas ela é baixinha. Ela tem uma produtividade primária relativamente pequena, porque quem tem a produtividade primária, quem é que vai pegar muito gás carbônico são as florestas grandes. E essas florestas grandes, elas começam, olha, a partir de 20 até 30, 40 anos para elas crescerem.
Ou seja, a gente precisa de muito tempo até esse nosso clima voltar a um ambiente. Então, o El Ninho, ele acaba se juntando e se fortalecendo com as variações climáticas anuais. Vamos torcer para ter uma laninha em poucos anos que faça o contrário do que o El Ninho faz. O El Ninho promove a seca na Amazônia, Laninha promove chuvas. Estamos precisando de chuvas. Vamos torcer pela Laninha. Tá ok? Muito obrigado.